Alô, alô, Brasil! Estamos começando mais um Momento Ju. Vem comigo, que é sucesso! Olá a todos! Então, hoje nós começaremos um novo formato do Momento Ju, que é uma ideia de podcast, mais do que realmente um vídeo. Eu falarei de livros a partir dessa apresentação e darei as minhas dicas e principalmente a minha análise do livro. A ideia aqui é transformar o Momento Ju em como se fosse um booktuber, né? Assim, um canal para indicações literárias e uma análise aprofundada do tema. Eu vi que muita gente faz vídeo como eu fazia no formato antigo, não é? De você ir lá e comentar sobre o que você leu, se você gostou, suas impressões. E eu pensei em fazer algo mais analítico mesmo, algo mais aprofundado. Tá bom? Nós começaremos com o livro Dor Fantasma, do Rafael Gallo. Esse livro, ele é um livro de literatura brasileira contemporânea, e eu começarei falando sobre o Rafael um pouquinho. Então, o Rafael, ele foi o vencedor do Prêmio José Saramago, de 2022, um prêmio português, portanto. E esse livro, ele foi publicado pela Porto Editora e pela Globo Livros em 2023. Portanto, é um livro desse ano mesmo, tá? Na Globo Livros, ele foi lançado pelo selo Biblioteca Azul, que é o que aparece na capa aí para vocês. E é a edição que eu também li, tá bom? Vamos lá. O primeiro momento a ser discutido é um momento descoberta. Eu, como leitora, sempre tenho a curiosidade de saber como que as pessoas chegam a um livro, né? Tem gente que chega pela capa, tem gente que tem a indicação de um amigo. E aqui no meu caso pelo menos, os livros que eu ando lendo são indicações de clubes de leitura. Eu faço parte de 2 clubes de leitura, tá? E o Dor Fantasma foi a indicação do clube de leitura Passaporte Literário. Esse clube de leitura é um clube de literatura brasileira contemporânea, então nós lemos somente livros de autores vivos, tá? Geralmente, a mediadora, que é a Amanda Kaiser, e aqui eu dou todos os créditos a ela pelo trabalho incrível feito com o clube de leitura, ela oferece, além do bate-papo sobre o livro, geralmente um bate-papo com o escritor ou escritora. E é sempre muito, muito rico, né? Porque a gente tem as impressões do livro, nós comentamos. Agora, saber o que a própria pessoa que escreveu, né, pensou, o que ela imaginou, é um material riquíssimo. Eu não participei, infelizmente, desse bate-papo com o Rafael Gallo, e eu também não vi a gravação, porque tem disponível para os participantes do clube a gravação. Porque eu não queria me contaminar pelo que o autor disse. Eu preferi fazer uma análise completamente autônoma, não é? Assim, completamente minha. E aí, depois do vídeo feito agora, né, da apresentação postada, eu verei o vídeo até para ver se o que eu penso está de acordo com o que o Rafael escreveu ou imaginou. Vamos lá, então, para a nossa sinopse oficial do livro, né? O livro trata do Rômulo Castelo, uma personagem medida em extremos, tá? E extremamente complexo na sua formação. Então, o Rômulo Castelo, ele é um pianista virtuoso, extremamente obcecado pela perfeição. O seu grande objetivo é apresentar ao mundo sua interpretação do Rondo Fantastique,
conhecida como a peça intocável do compositor húngaro Franz Liszt. É legal porque o Rafael Gallo, ele fez uma playlist no Spotify com as músicas mencionadas no livro. E a ideia do Rafael é que você leia o livro ouvindo essa playlist, para ter uma experiência mais completa. O Rafael, ele é músico também, de formação, e ele coloca muito do mundo da música no seu livro. Então, você tem muitas expressões, você tem muitos dados técnicos, né, musicais. E essa ideia da playlist como a leitura é algo assim extremamente enriquecedor. É algo que faz com que a experiência da leitura seja completa, não é? O livro não é somente um livro. Ele é mais do que isso. Bom, no entanto, a dedicação, né, do músico que confere a sua busca pela excelência em nada se assemelha ao trato cruel e indiferente com sua família, seus alunos e com todos ao seu redor. O Rômulo Castelo, nós veremos, ele é uma pessoa extremamente ególatra, né? Ele é uma pessoa extremamente voltada a si mesmo, voltado ao seu ego, ao seu eu, tá? E ele faz com que o mundo ao redor seja realmente assim o segundo plano da sua vida. Sempre ele é o primeiro, sempre a sua vontade é mais importante. É como se ele fosse um sol na vida de todos e o mundo fosse heliocêntrico, sabe? Assim, como se todos girassem ao seu redor e todos estivessem ao seu dispor. Por isso o ególatra, né? Essa pessoa que tanto domina a si, que tanto deseja a si, tá? Que tanto adora a si, não é mesmo? Até que um acidente ocorre e entre a busca da perfeição e o embate com o real, um destino trágico se impõe. Bom, a tragédia, a gente pode dizer o que é, não é nenhum spoiler, porque é disso que se trata até o título do livro. A tragédia é a amputação da sua mão direita. Então, imaginem um pianista que quer tocar ao mundo uma peça intocável, né? Então, ele tem aí um grande desafio e tem, por um capricho do destino, a sua mão direita amputada, tá? Realmente é um destino trágico aí nessa vida tão perfeita. Em Som e Fúria Extraordinários, Dor Fantasma compõe uma tragédia envolvente que conta a história da derrocada de um sujeito, um romance de metáforas incisivas feito com zelo e rigor. Essa é a sinopse que aparece na orelha do livro, tá? Portanto, a sinopse oficial do livro. E ela já tem uma expressão, né, com duas palavras que aparecem continuamente no livro, que é o zelo e rigor. Nós comentaremos mais sobre isso, porém já fica aí a ideia, não é? Nós temos 3 palavras-chave aqui. Então, nós temos a obsessão, tá? O zelo e o rigor. E por que tudo isso? Para que tudo isso? Para se chegar à perfeição, tá bom? A gente já fica com isso em mente e já vamos criando, então, um quadro do que é o livro Dor Fantasma. Agora nós chegamos no nosso momento leitura. O nosso momento leitura é quando nós discutiremos o livro em si. Ele tem uma parte introdutória, que é até quando nós chegamos no pente literário, né? Eu explicarei o que é o pente literário, para quem, né, não conhece ou nunca ouviu essa expressão. E depois nós temos o nosso momento spoiler. Quando for o nosso momento spoiler, eu aviso a todos, fiquem tranquilos. Aí você decide, a partir desse momento, se você quer ou não
continuar ouvindo a apresentação do nosso podcast, beleza? Vamos ao nosso momento leitura. Eu costumo dizer aos meus alunos, para quem não me conhece, a Ju que vos fala é professora de literatura e língua portuguesa. Eu tenho uma formação em letras clássicas, então, por isso a ideia até da análise mais aprofundada. E eu costumo dizer aos meus alunos, meus queridos aluninhos, corações, não é, da minha vida, que se o livro tem uma epígrafe, não é à toa. O autor colocou aí um trecho de outra pessoa justamente porque significa muito, tanto para a obra quanto para a própria pessoa que escreveu, não é? O Rafael Galo põe a seguinte epígrafe no seu livro Dor Fantasma. Você é o cavaleiro louco que matou o dragão, depois matou também a donzela e por fim destroçou também a si mesmo. Na realidade, você é o dragão. Esse trecho foi retirado de uma obra de Amos Oz, né? O Amos Oz é um grande autor de Israel, né? Ele tem aí, portanto, uma vivência totalmente diferente do Rafael Galo, mas o trecho escolhido, ele sintetiza perfeitamente o que é o Dor Fantasma, não é? O Rômulo, ele é justamente esse cavaleiro louco que quer matar o dragão, então que quer tocar essa peça intocável, não é? O Ronde Fantastique. Mas, por fim, ele mesmo se torna ao dragão ao destroçar a si mesmo, assim, sabe? Nós veremos que essa ideia da obsessão, ela é tão grande no Rômulo que isso acaba contaminando toda a sua vida e todos ao seu redor. Portanto, ele mata o dragão transformando-se no próprio dragão, né? Esse trecho, essa epígrafe, ela é sensacional, uma escolha assim primorosa do Rafael. Parabéns, viu? Adorei. A nossa divisão do livro também é algo importante a ser verificada, né? Assim, a divisão do livro tem as mesmas partes de uma sonata. O Rafael, tendo essa formação, né, esse dom musical, esse conhecimento musical, transforma o seu livro em como se fosse uma sonata, né? Numa forma sonata. Então, na primeira parte, nós temos coda. O que é a coda? A coda, numa sonata, ela seria o final da obra. E aí você pensa, poxa, mas a parte 1 é o final da sonata, né? Como assim a parte 1 é o final? Nós conversaremos quando tivermos a análise do enredo, mas isso faz todo sentido, não é? O Rafael consegue mostrar o final da história no começo sem que você perceba. Tanto que, quando eu comecei a ler o Dor Fantasma, eu costumo grifar o livro. Eu sou aquelas que... o livro é um bem perecível. Então, eu uso mesmo, né? Eu grifo com lápis de cor, com giz de cera, eu faço anotações, eu coloco post-it. Meu livro é todo marcado, assim. Eu gosto de vivenciar a experiência completa da leitura. E quando eu li o começo, eu não grifei nada dessa parte inicial, porque eu não achei importante. Lá no final, quando começa a ligar os pontos, aí você fala, nossa, é verdade, assim, eu deixei passar. De tão bem escrito, de tão envolvente que é a escrita do Rafael, assim, é algo muito sutil, que às vezes você não percebe, mas tá lá, ele escreveu, assim, isso é um indício, assim, de realmente uma excelente escrita, muito, muito boa mesmo. A segunda parte é a exposição, então nós temos aí a apresentação dos temas, tá bom? A terceira parte é o desenvolvimento, que também aparece na nossa sonata. E por fim, nós temos cadenza. Cadenza
na sonata é o momento para o solista brilhar. Então, geralmente na sonata a gente tem um violinista ou um pianista, tá? E é o solo desse músico. No livro é o epílogo, não é? E aí, eu acho que essa cadência eu vou colocar no feminino, porque termina com enfim, gente. É um momento em que a gente tem realmente o final, né, de Rômulo, o final da história. Portanto, é um momento em que ele brilha, mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado de tudo aquilo, sabe? Aí já é dar um spoiler, não darei o spoiler ainda, mas cadenza é algo que realmente eu acho que na sonata é quando a gente tem aquele vislumbre, aquele sublime, não é? E no livro, o sublime que Rômulo tanto persegue, e ele diz durante a sua obra que a música tem que ser sublime, não é? Esse momento sublime dele é mostrado no livro, tá? Falaremos sobre isso mais adiante. Chegamos então no pente literário. O que é o pente literário? Gente, toda narração, eu costumo dizer, ela tem que ser arrumada, não é? Você tem que ajeitar. E como você arruma, por exemplo, o seu cabelo? Você arruma com o pente, não é mesmo? Então, como você arruma essa narração? Como você arruma essa história? Com esses 5 itens que formam o nosso pente, tá bom? São os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Então, aqui a gente tem o que nós chamamos, de ficha técnica do livro, talvez, quando estudamos teorias da narrativa, não é? São os itens fundamentais da história, tá? É o esqueleto do nosso livro. Então, quais são os personagens? Nós temos o Rômulo Castelo, já mencionado, o nosso pianista virtuoso e obsessivo. Nós temos a Marisa Castelo, sua esposa, Franz Castelo, seu filho, o George Castelo, seu pai. E aí eu coloquei o sobrenome porque é importante, tudo bem? A presença do sobrenome Castelo. Lorena, que nós veremos, é a ex-namorada de Rômulo, Carlos e Bartolomeu. Por que eu coloquei Carlos e Bartolomeu, mesmo sendo personagens secundários na história? Carlos e Bartolomeu são professores da universidade onde Rômulo trabalha, onde Rômulo leciona, e são pessoas amigas de Rômulo. Isso é muito importante a gente ter em vista que Rômulo tem amigos. Já comentamos que ele é uma pessoa aí carrasca, não é? Uma pessoa que desdenha dos outros, uma ególatra. Então, essa imagem de que também temos pessoas que, mesmo com toda essa personalidade difícil aí, complicada de Rômulo, estão a favor dele. Por isso, a presença de Carlos e Bartolomeu aí nos personagens. Qual é o espaço da nossa narrativa, onde a história ocorre? Em uma grande cidade brasileira, tá bom? Tem uma universidade pública e principalmente na casa de Rômulo, tá bom? O narrador, ele é em terceira pessoa, mas eu não consideraria um narrador onisciente, tá? Para mim, ele não é um narrador que sabe de toda a história, mesmo sendo em terceira pessoa. E por que eu tenho essa teoria de que não é um narrador onisciente, não é? Porque o livro, ele mostra muitas dualidades. O livro, ele tem um movimento pendular. E aí, esse movimento pendular de ir a um extremo a outro, principalmente de Rômulo, não é? Mostra, às vezes, essa hesitação do narrador. Então, o que parece é que o narrador, ele vai descobrindo Rômulo junto com o leitor. Bom, se ele descobre Rômulo junto com o leitor,
ele não é onisciente, não é mesmo? Porque onisciente é aquele que sabe de tudo, tá? Veremos durante a análise do livro se essa teoria pode ser válida ou não. E claro, por favor, contestem ou digam seus argumentos para que a leitura seja cada vez mais rica da obra, ok? Qual é o tempo? O tempo é o tempo atual, é o tempo contemporâneo, não é? Então essa história, ela se passa agora. Pode ser em 2023, 2022, mas é o tempo atual. E o enredo, bom, o enredo é a nossa própria história, a nossa própria narração. E a partir de agora, é onde começam os spoilers. Então, se você ficou instigado, gostou da análise até agora, dos comentários, vá ler o livro e veja, ouça essa parte depois de sua leitura. Se você ficou curioso e quer continuar ouvindo a análise, mesmo sem ter lido o livro, fique à vontade, porque eu, pessoalmente, não me incomodo com spoilers, né? Eu costumo dizer que muitas vezes enriquece. A experiência da leitura, a experiência com o texto, principalmente, não é? Com as palavras escritas pelo autor, ela não deixa de ser mais ou menos rica pelos spoilers. Eu, pelo menos, acho, tá? A riqueza de um texto não é somente pelo seu conteúdo, mas tem a beleza na sua forma, né? Na sua concepção, na sua geração. Aí fica a critério de cada um, tá bom, gente? Fiquem à vontade para decidir o que vocês querem, mas já aviso de antemão que aqui começam os spoilers, não é? Aqui já começa a análise propriamente dita e vamos aprofundar a nossa história. Parte 1, coda, que seria aquele final já mencionado da sonata, não é? Mas é a parte 1 do nosso livro. O zelo exige rigor. É preciso ser a música. Essas duas frases, elas sintetizam o que é o Rômulo. O Rômulo, ele é a música. A sua vida é a música, a sua vida sempre foi a música. Desde pequeno, através da criação de seu pai, Rômulo vive e transpira música, tá bom? Como que ele faz isso? Através do zelo e do rigor. Então, o zelo exige rigor, o cuidado exige rigor, não é? Quando a gente fala de zelo, é o cuidado que você tem com as pessoas, com as coisas, não é? E isso exige rigor, isso exige uma técnica, exige uma perfeição, tá? Exige um método. Isso é extremamente importante, método. Qual é a primeira cena do livro? É a cena do concerto de Rômulo. E aí aqui é incrível, porque tem um trecho, e aí eu lerei alguns trechos a vocês, gente. Eu peço paciência, porque eu já disse que a ideia mesmo é ter uma análise mais aprofundada do livro, não é? Então, muita calma nessa hora. Trecho do livro, na página 14 da minha edição. E esse instante é já pretérito, como todo momento presente se esvai imediatamente ao passado. Rômulo Castelo, um dos maiores intérpretes de Liszt, né? Hoje deixa de sê-lo. Após a última nota de funerais, já volatilizada, nenhuma outra executada por ele será ouvida em público. Bravo, gritam vozes entre as poltronas, enquanto no palco Rômulo se retira. Em seu rosto, o sorriso de um homem triunfante. Bom, aqui já está dito, ó. Nenhuma outra nota será executada por ele, será ouvida em público. Poxa, nós já temos o final da vida de Rômulo aqui, né? No início, já, na página 14. Ele não fará mais apresentações em público.
Isso foi algo que eu, por exemplo, li e passou batido, né? Você fala, ah, tá, ele fez um concerto, saiu de lá orgulhoso, triunfante, não é? Mas tudo bem. Com a leitura, você vai percebendo, você vai falando, nossa, mas como assim, né? E agora? E aí, esse final faz... Esse final, não, né? Esse começo faz todo sentido no final, tá? E o final, o mais legal aqui é que ele não aparece como um flashback, não é? Ele não aparece como nenhum recurso narrativo ou nenhum recurso estilístico. Ele aparece. É um fato cotidiano na vida de Rômulo, então ele faz concertos, não é? Afinal, ele é professor de piano, ele é intérprete, não é? De um grande compositor da música clássica mundial. Portanto, faz muitos concertos, é mais um na vida dele. Mas não é isso, é o último e a gente não dá a importância justamente por ser o início do livro. Incrível, é ótimo isso, gente. Mesmo. Descrição da sala de estudos. Aqui a gente tem a apresentação, então, da casa de Rômulo, não é? Então, após o último concerto de Rômulo, ele volta, né? Retorna à sua casa e nós temos a apresentação, a descrição de sua casa, principalmente a sala de estudos. Bom, Rômulo, obcecado que precisa treinar, não é, a sua peça intocável, e como ele consegue fazê-lo? Ele transforma um dos quartos de sua casa em uma sala de estudos. Então ele cria é quase como se fosse um bunker, não é? Um cofre. Isso é mencionado no livro, não é? Ele cria, então, toda uma estrutura completamente anti-ruído. Não é uma janela anti-ruído, tá, gente? Que a gente, né, que nós colocamos no nosso apartamento, na nossa casa, e diminui o som. Não. Lá é um local completamente isolado, hermético, tá? Então, o que acontece na sala de estudos, ninguém ouve de forma alguma, assim, não tenho como saber. E o que acontece no exterior, também não tem como Rômulo saber. Então, pode, sei lá, desabar o prédio aí já é demais, né? Mas pode ter um incêndio que o Rômulo não ouvirá. Os gritos de socorro, o barulho, enfim, da estrutura do prédio caindo, essas coisas. É um lugar completamente inacessível, somente Rômulo vai lá. E é um lugar é um lugar extremamente minimalista, assim, é o mundo de Rômulo. E a descrição da sala de estudos é a descrição do Rômulo em si. Então, Rômulo tem em sua sala de estudos um piano, um quadro do seu compositor, né, do Liszt, e uma prateleira, uma estante com umas partituras e materiais de estudo. É isso, a sua sala de estudos. Assim como o Rômulo, é extremamente simples e extremamente direcionada, não é? O que ele precisa é o piano, é a música. E Rômulo é assim por dentro também, não é? O que tem na vida de Rômulo, o que você tem em Rômulo é isso, é a música, é o piano. E sem a música, sem o piano, Rômulo não é nada nem ninguém. Assim como sua sala de estudos, se você tira o piano, a sala de estudos não tem nada, não é para ninguém, não é? O que você vai ter lá? Você vai ter uma estante com partituras. Você tem um vazio sem o piano. Rômulo sem o piano também é vazio, oco, tá bom? Aparece a cena do ritual do metrônomo ensinado pelo pai. Então, desde criança, o pai dele, George Castello, diz que corpo e máquina precisam estar em marcha idêntica. Então, tem
ali o ritual de você colocar a mão em frente ao coração, tá? E aí você tem que contar as batidas do seu coração com as batidas do metrônomo. O seu corpo, o seu coração tem que bater na mesma frequência, na mesma medida que o metrônomo, que a máquina. Portanto, corpo e máquina em marcha idêntica. Esse ritual é um ritual para a música e é um ritual para a vida do Rômulo. Então, Rômulo, em momentos, né, raros, principalmente aí depois do acidente mais frequentes, usa esse ritual também como uma técnica anti-ansiedade, assim, né? Uma técnica de acalmamento, né? De apaziguamento, de tranquilidade, né? Então, sempre bater a batida do coração é a mesma que a batida do metrônomo. Aparece aqui também a figura já do professor de piano. Então, ele, professor universitário, é o professor da cadeira de piano, né, das aulas de piano, como é o professor Castelo, né, a forma como ele é conhecido. Ele é carrasco, perfeccionista e desdenhador. Então, ele é o professor mais exigente da faculdade de música. Ele busca nada menos do que a perfeição em si e nos outros, tá? Então, o que ele exige a si mesmo, ele exige dos alunos, tudo bem? E desdenhador. Nada para ele é o suficiente, nada para ele está bom, somente a perfeição. Lembrem-se que o zelo exige rigor, não é? Então, o cuidado ali, a manutenção, né, ali até a gente pode considerar como um pouco proteção, exige rigor, a calma, e aí agora eu estou extrapolando, claro, mas o funcionamento do mundo dele, que seria esse zelo, até digamos por aí, exige rigor, exige técnica. Sem isso, você não tem mais essa perspectiva de vida, essa calma, tá? Esse cuidado, essa proteção. É algo que a gente tem que ficar em mente sempre sobre Rômulo. Após, então, essa cena que aparece, em que aparece Rômulo na universidade, ele volta então à sua casa e temos a primeira aparição de Franz. Quem é Franz Castelo? Franz Castelo é o filho de 8 anos de Rômulo e Marisa e ele apresenta um eixo arqueado na coluna e paralisia cerebral. Franz, ele é um filho prematuro, tá? Ele nasce antes da data, né? Antes dos 9 meses e apresenta algumas limitações, algumas deficiências. O zelo exige rigor. Lembrem-se, pela primeira vez na vida de Rômulo, nós temos as palavras limitações, paralisia, retardo, deficiência em sua vida, tá? Franz é aquilo que Rômulo não consegue lidar, tá? O Franz é aquilo que Rômulo, de certa forma, abomina, tá? É aquilo que Rômulo lutou a sua vida inteira contra. Então, Rômulo é uma pessoa que não vê limitações, que não vê retardos, que não vê paralisias, não vê deficiências. Rômulo é extremamente disciplinado. Ele é uma pessoa extremamente correta, tá? Correta no sentido mais de retidão, tudo bem? Rômulo faz tudo sempre certo. E Franz aparece como o outro lado da moeda, não é? Como alguém que, de certa forma, nunca conseguirá fazer esse rigor, ter esse zelo que Rômulo tanto almeja. Daí, então, a gente já pode imaginar que o casamento que Rômulo tem não foi por amor, não é?
Rômulo casa-se com Marisa. Marisa, que era secretária no antigo conservatório que Rômulo trabalhava. Marisa fica grávida e Rômulo se vê na obrigação, então, de casar, não é? Na obrigação social mesmo, né? Marisa está grávida de um filho seu, portanto, não podemos ter uma criança bastarda, digamos, não é? Não podemos ter uma criança que não tenha uma família. E aí, família tradicional mesmo. Rômulo se casa perante essa situação, tá bom? Depois da cena do nascimento de Franz, aparece aqui, desculpa gente, tomei uma aguinha, né? Aparece aqui o pai. Quem é o pai? O pai é o ídolo de Franz. O pai é tudo que Franz almeja na vida, não é? É a grande sombra na vida de Rômulo e o grande modelo a ser seguido, tá bom? Pai do Rômulo é o Jorge Castelo, grande maestro, então foi maestro da orquestra sinfônica da cidade, então é uma cidade grande mesmo, né? Porque tem uma orquestra sinfônica ali, tem um teatro municipal. Eu julgo dizer assim que é São Paulo, assim, seria São Paulo essa cidade. Não é nomeada aqui, mas sabemos que Rafael Galo é paulistano, nasceu em São Paulo, né? É de São Paulo, então tem tendências aí paulistanas, não é? Jorge foi um grande maestro. Maestro sempre foi o primeiro a zelar pela disciplina e pela perfeição. Então seu pai foi quem buscava, né? Foi quem praticava essa disciplina e essa perfeição. Tanto que tem uma frase do livro em que é dito: a severidade atenciosa do pai. O pai, ele não tem mostras de amor, tá? Ele não tem momentos de afeto sem que sejam severos, né? Sem que você tenha aquele ftonos. O que é o ftonos na mitologia grega? É aquele olhar que os deuses dirigem aos mortais. E é um olhar geralmente com julgamento, tá? E esse olhar, né, na mitologia grega, é o que faz com que os humanos não se excedam. Então, nós temos a híbris, né, que seria esse excesso humano, é quando o ser humano, quando os mortais, eles fazem algo desmedido, algo que não poderiam, e aí você sofre com ftonos. Então, você tem as consequências desse olhar divino te julgando. O pai, ele seria esse Deus para Rômulo. O pai seria, portanto, a imagem a ser seguida, o modelo a ser praticado. Tanto que ele sempre fala do orgulho que o pai tem dele, ou o orgulho que o pai deveria ter. E a importância da linhagem Castelo. Por isso que, quando eu coloquei lá no pente literário, Rômulo Castelo, Marisa Castelo, Franz Castelo, Jorge Castelo, eu fiz questão de colocar Castelo, porque a questão da linhagem e do orgulho que essa linhagem tem, não é? Da honra que a linhagem Castelo possui, é muito importante a Rômulo. Quando Franz nasce e ele percebe como o filho ele diz que a linhagem Castelo acabou ali, não é? Franz não conseguirá manter esse zelo, né, esse rigor que a linhagem Castelo tem. E isso é um motivo de grande vergonha para o nosso protagonista. Gente, é algo que Rômulo repudia, tá bom? Ao mencionar o pai, nós temos
em oposição à figura da mãe. Quem é a mãe? A mãe é dita somente 2 vezes no livro, se eu não me engano. Uma, que é quando nós temos essa descrição, e outra, quando o pai se pergunta o que a mãe, né, faria, o que a esposa faria. A mãe representava a porção ordinária da vida, a esfera dos afazeres de casa. E era só isso. É um trecho do livro, tá? Tudo que está entre aspas são frases do livro. Bom, nós podemos aqui ver que a mãe, ela era algo completamente dispensável na vida de Rômulo, né? Ele não tem nenhum carinho, nenhum amor pela mãe. A mãe parece ser somente a rotina, não é? Então, aquilo é o mínimo na vida de Rômulo, é aquilo que precisa ser feito. A porção ordinária da vida, né, os afazeres da casa, é algo que você não costuma dar atenção, é algo que você faz automaticamente, tá? E a mãe era isso. Rômulo não demonstra nenhum amor, nenhum afeto, nenhuma simpatia por sua mãe, né? É sempre essa figura do pai que é buscada, que é almejada, tá bom? Temos aqui a primeira descrição também da peça Intocável, tá? Então, o que é o Rodolphe Fantastique, não é? É a incrível peça para piano, a mais incrível, nunca tocada por alguém. É o santo graal do piano, tanto perseguido por Rômulo. Essa peça é uma peça que tem, tá? No YouTube, se você procurar. Então, ela já foi tocada. E é muito interessante você ouvi-la, porque é uma peça realmente muito rápida. Você percebe ao ouvir que é muito difícil de ser tocada, tá? E é algo assim muito adornado, não é? É algo rebuscado. Rômulo não fazia nada meia boca, né? Nada nas coxas, como a gente costuma dizer nos nossos ditos populares. Rômulo busca a perfeição. Então, ele só apresentará a sua interpretação dessa obra quando estiver perfeita. E não só perfeita, não é? Rômulo gosta da ostentação, ele gosta do triunfo. E não é material essa ostentação, esse triunfo, não é? Não. Ele quer deixar sua marca no mundo. Ele quer tocar a peça intocável, tá? Olha aí os movimentos pendulares que eu comentei lá no começo. Tocar o intocável, não é? Essa dualidade pai e mãe, não é? Do pai como perfeito, a mãe como o ordinário, o comum, não é? Aquilo que precisa ser feito, não é? O pai como o grande maestro, a mãe como os afazeres da casa, não é? Olha só, o grande maestro de um lado, não é? A dona do lar do outro, não é? Esses movimentos pendulares que a gente faz. O Rômulo como sendo perfeito, Franz como sendo deficiente, não é? Como sendo limitado. Olha aí o pêndulo aí novamente, não é? Então, Rômulo busca essa perfeição e ele busca sua marca no mundo através da interpretação dessa peça. Seguindo a leitura, temos o caso do aluno William. William é um aluno que, como muitos universitários, não é? Ele está tão atribulado e tão demandado pela universidade que acaba tendo uma questão de saúde mental e ele acaba tendo sintomas depressivos, ansiosos. Os pais de William, né, o pai e a mãe, vão até a faculdade falar com os professores e pedir uma condescendência, que é algo que nós falaremos adiante, tá? Eles pedem
para que os professores tenham um cuidado maior com o William, principalmente o professor de piano, que tanto exige desse aluno, não é? O William acaba ficando muito mal por não conseguir atingir essa perfeição que Rômulo, que o professor de piano tanto exige. E, ao conversar com o professor, os pais de William não veem nenhum traço de compaixão ou alteridade em Rômulo. Rômulo se mostra impassível, não é? Como já lembrado, o zelo exige rigor, tá? Não há compreensão nem misericórdia por parte de Rômulo. Ele diz que se o William quer aprender, o William tem que ser tratado como qualquer outro aluno, como qualquer outra pessoa. O William não tem nenhuma doença física, nada que possa o impedir de tocar o piano. Rômulo aqui então mostra que para ele a disciplina está acima de qualquer coisa, por exemplo, de sua saúde mental, não é? Ele, como muitas pessoas, infelizmente, acreditam que a sua saúde mental é uma coisa, a saúde física é outra, não é? E que muitas vezes uma depressão ou um quadro de ansiedade não é nada mais do que falta de esforço, tá? Do que falta de rigor, como ele mesmo diz. Por isso, Rômulo não consegue se colocar na posição de William, não consegue mostrar condescendência nem compaixão perante o seu aluno, tá? É algo que nós veremos depois. Com um acidente, Rômulo mostra uma preocupação em sua saúde mental. É a primeira vez em que Rômulo titubeia, sabe? Em que ele hesita e em que ele mostra algum indício aí de que ele se preocupa com a sua mente. Mas isso devido a uma falha física, não é? Devido a um motivo físico, tá bom? Isso não acontece do nada, né? Isso acontece por conta do seu acidente. Então, mesmo assim, Rômulo mantém a sua ideia, tá? De que o cuidado exige, né? De que o zelo exige rigor. Franz mostra querer tocar piano como o pai, né? Franz, após voltando da universidade para sua casa, Rômulo deixa a porta da sua sala de estudos aberta e a criança entra, né, no seu mundo intocável, assim como a peça, e toca o seu piano, não é? O piano que é a vida de Rômulo, é o coração de Rômulo, não é? Rômulo vê aquilo, enlouquece, né? Se apavora, fala que a criança não poderia entrar lá de jeito nenhum. Marisa diz que Franz quer tocar o piano e quer ser como o pai. Rômulo não aceita. Rômulo diz que Franz nunca poderá fazer tal comparação, que Franz nunca conseguirá ser como ele. Marisa pede para o marido comprar um teclado para que Franz possa praticar. Rômulo diz que isso é uma abominação, que isso é algo impensável. Marisa pede a separação, né? Então Marisa diz que não dá mais, que do jeito que as coisas estão, ela não consegue continuar com Rômulo. Temos aqui, portanto, a crise no casamento. Após esse episódio, iremos para o acidente. O acidente trágico, como dito na sinopse oficial do livro, né? A sinopse que aparece na orelha do livro, é o acidente com uma moto na universidade. Então, tá lá uma tarde chovendo
Rômulo, ao pedir um táxi, um Uber, enfim, né? Parece até mais um táxi. Ele é atropelado por uma moto, a moto cai em cima dele e, ao cair, destroça a sua mão direita. Chegamos na parte 2, na exposição. Então, aqui é onde nós exporemos, né? Onde nós mostraremos o que ocorreu com Rômulo. E aí, aqui começa a grande reviravolta da história, não é? Seria o nosso plot twist desse mundo, dessa história perfeita de Rômulo. Porque Rômulo tá lá, conseguindo o que quer, seguindo com a sua vida, né? Nesse movimento heliocêntrico, ególatra, né? De que tudo gira ao seu redor. Até que nós temos essa grande ruptura, tá? Esse grande desabamento aí da sua estrutura física mesmo, né? Do seu corpo. E aí, aqui então, nós começamos a parte 2 com Rômulo falando da condescendência, não é? Rômulo diz que não quer condescendência. O que é a condescendência? Como Rômulo diz, é a manutenção do erro, né? Ser condescendente é ceder aos sentimentos ou aos desejos de alguém, é ser flexível, tolerante. Rômulo não pode ser tudo na vida, né? Que isso a gente já percebeu que não dá. Muito menos condescendente, assim. Rômulo não é nem um pouco flexível, nem um pouco tolerante, e Rômulo não cede. Além disso, Rômulo não erra, tá? Mesmo quando erra, é por um motivo, não é? É para, por exemplo, mesmo quando se casa, que ele considera um erro, é para manter as aparências, não é? É para ter um filho, não é? Legítimo ali, tá? Rômulo tem, então, a primeira mostra de que ele se torna uma pessoa que precisa de condescendência. Ele luta contra isso com todas as suas forças. Ele precisa ter a mão amputada, uma decisão que não é dele, tá? Marisa toma essa decisão por ele, até porque Rômulo não está em condições. E ao ver a mão amputada, Rômulo percebe que vive no próprio corpo a morte de alguém. Então, Rômulo tem dentro de si alguém morto, tá? A falta da mão é a falta do item mais importante do seu corpo, a falta do item mais importante em sua vida, né? Afinal de contas, ele é um pianista, é isso que ele é. Rômulo aqui tem, além da sua mão amputada, ele tem a sua vida amputada, ele tem a sua identidade amputada, tá? O médico explica a Rômulo que o que ele sente é a dor fantasma. E aí chegamos ao título do livro. Eu não sabia disso, achei muito, muito interessante, não é? O que é a dor fantasma? Nas palavras de Rômulo, é como se a mão adormecesse fora da mão, dói onde nada existe. Então, a dor fantasma é o cérebro, ele não compreende que a mão não está mais lá. Então, para o cérebro, né, ele continua sentindo como se a mão estivesse lá. Então, ele quer que a mão gesticule, ele sente frio, calor na mão, ele sente coceira, né? Então, assim, dá vontade de coçar, mas é uma dor que não existe. É uma sensação que não existe. Então, é uma sensação fantasma, é uma dor. Fantasma é o dói onde nada existe, não é? É a falta, é a morte, mais uma vez. Rômulo, então, percebe que, né, atravessado pelo fim, então pela morte, pela falta da mão, inicia a longa trajetória do nada. Sua vida agora é um nada. Se ele não é pianista, se ele não consegue ter acesso ao seu coração, ao piano, o que será dele? Não é? A sua decadência, ela não é somente
psicológica interior, não é? Ela é também estética. Agora, Rômulo é ele próprio um deficiente. Ele é visto como alguém que aparenta uma falta, tá? Rômulo, por exemplo, ao pedir um táxi, o motorista para na vaga de deficiente, né? E Rômulo, ele não se vê como um deficiente, mas ele é visto como um deficiente. E isso é algo que o atormenta, assim, de um modo voraz, tá? Vamos a um trecho do livro. Todo preparo para a execução perfeita da música perfeita, uma vida. Imensurável soma de vésperas. E vésperas aqui, essa caixa alta é minha, tá, gente? No livro não é assim, tudo em letra maiúscula. E no fim isso, calma, ainda não é o fim. A solução há de ser encontrada. Há um caminho, basta o esforço na direção certa. Então, olha lá, o zelo exige rigor, não é? Rômulo percebe que a sua vida toda foi uma imensurável soma de vésperas. A sua vida toda foi uma imensurável soma do que poderia ter sido, tá? A véspera é isso, não é? É o que pode acontecer, é o que a gente aguarda, é o nosso futuro, não é? A véspera, quando a gente fala, hoje é véspera do ano novo. Então, véspera é o ano novo a ser vivido, não é? Véspera de Natal, é a espera pelo Natal. Rômulo percebe que a sua vida inteira foi uma soma inúmera do que poderia ter sido, do que poderia ter acontecido. Mas ele, como metódico, obsessivo que é, fala, calma, né? Opa, espera um pouquinho, não é? A gente vai encontrar a solução, basta se esforçar. Outro movimento pendular aparece aqui no livro, não é? Então a gente tem lá um movimento pendular do pai e da mãe, da peça de tocar o intocável, né? Tocar a peça intocável, e aqui as diferenças de civilidade entre o Brasil e a Europa. Rômulo, quando estudante, passou um tempo na Hungria, não é? Lá em Budapeste, terra do seu grande compositor, do Liszt, tá? E passou também muito tempo em concertos na Europa, enfim. Tudo que ele atribui de ruim é ao Brasil. Então, o Brasil é o país tropical, o Brasil é a terra dos preguiçosos, dos aproveitadores, e a Europa é desenvolvida, a Europa é sofisticada, a Europa tem o seu inverno elegante, tá? A Europa é um modelo a ser seguido, assim como o pai, não é? Ele, por exemplo, diz que jamais teria sofrido um atropelamento como sofreu se estivesse na Europa, né? Isso só pode acontecer num país tropical, no Brasil, esse país atrasado, não é? De pessoas desmedidas, tá? Rômulo é uma pessoa que, desde cedo, aprende a segurar os seus sentimentos, não é? E junto com esses sentimentos, ele aprende a secura. É algo que ele diz no livro, né? Que a secura é aprendida pelo pai, né? O pai diz, homem, né, não pode chorar. O que você precisa não é choro, é esforço, persistência, é disciplina, não é? Mas Rômulo finalmente chora, e chora por tudo, não é? Ao ter a sua mão tirada de si, Rômulo, ele se vê diante de um novo eu, e esse eu chora por tudo que aconteceu, não é? Chora pela imensurável soma de vésperas. Chora ao perceber que a obra-prima, a grande peça intocável, o Santo Graal do piano, deixará de ser conhecida pelo mundo, não é? Quem, a não ser ele, Rômulo Castelo, conseguirá interpretar, conseguirá tocar essa obra-prima? Ninguém, não é? E aí Rômulo se vê a voltas com outros dilemas. Por exemplo,
Quem é esse eu? Quem sou eu se inutilizado em casa? Então, quem sou eu se eu não posso trabalhar, se eu não posso fazer os meus deveres? Gente, lembrando que foi somente uma mão, né? Assim, eu sei que somente uma mão é muita coisa, mas Rômulo, ele pode continuar fazendo inúmeras coisas e ele mantém a mão esquerda, sabe? Ele não tá inutilizado, né? Ele tá inutilizado ele perante a vida e não a vida perante ele. Isso é algo muito importante, né? A gente vê que quem se inutiliza é o próprio Rômulo, tá? Rômulo, portanto, vai buscar Lorena. Quem é a Lorena? Lorena é a ex-namorada de Rômulo, pianista, talentosa, única que se iguala a ele. Então, Lorena vive esse mundo da música, assim como Rômulo. Lorena entende o que é ser pianista. Lorena entende o esforço, né? Entende o rigor. E aí, ao voltar a conversar com Lorena, Rômulo descobre que a ex-namorada sofreu uma grande depressão por descobrir, enfim, fatos do pai, quem ela também via como um modelo, via como um exemplo. Ao ter essa grande dor, Lorena se afasta do mundo, não é? Sofre essa depressão, tem essa ruptura com o que é conhecido e se resguarda em casa, né? Rômulo diz que não sabia dessa situação e que entende o que a ex-namorada passa, mas entende também que a vida continua. É curioso porque Rômulo pede, né, ou aconselha a namorada a fazer algo que ele não consegue. Ok? Passa-se mais esse episódio e Rômulo vai procurar soluções para o seu caso. Após muitas consultas, muitos médicos, Rômulo depara-se com o Dr. Ivan Giraldi e a promessa da Vinci. O que é a da Vinci? É uma prótese, tá? Então, é um instrumento que será colocado no lugar da sua mão, um instrumento mecânico, né? Algo não orgânico, e essa questão da organicidade é muito cara, é muito importante a Rômulo, porque é um impostor ali, não é? É algo que nunca conseguirá ser tão bom quanto o original, não é? Mas é a promessa de um sonho e principalmente a promessa do seu recomeço na música. Lembrando que o zelo exige rigor. Então, Rômulo diz que se ele se esforçar, se ele for disciplinado, ele conseguirá usar a prótese e conseguirá ter o mesmo nível de antes, não é? Rômulo, então, com essa promessa do sonho, ele gasta todas as suas economias, não é? Lembrando aqui, ó, outro movimento pendular do livro. Rômulo, ele é triunfante, ele ostenta, mas ele ostenta em si, não é? Ele ostenta a sua honra, a linhagem Castelo, a sua virtuosidade no piano, mas no mundo material, no mundo concreto, Rômulo, ele é muito medíocre, não é? Ele é muito minimalista. Então, Rômulo é uma pessoa que gasta o mínimo, ele é uma pessoa que não tem exageros, não é? Materiais. Então, ele tem muitas economias. Mesmo com todas as suas economias, Rômulo pede um empréstimo no banco, afinal, a prótese da Vinci, ela é dita no livro que ela custa 6 dígitos, então ela é mais de 100 mil reais, tá? Se tem 6 dígitos, ela tem mais de 100 mil reais aí. Rômulo gasta suas economias, pede um empréstimo no banco, usa tudo que tem e o que não tem para tentar esse recomeço na música. Começa aqui a sua decadência financeira, não é? Então, Rômulo, que nunca teve um exagero financeiro, um exagero material, gasta tudo que tem, o que não tem, nessa promessa de um sonho. Mais uma véspera também em sua vida, não é? Porque a prótese é o que pode acontecer, é o que pode ser vivido. Outra véspera.
Véspera essa que acabará com um dos seus pilares, que é o financeiro, não é? Rômulo não tem nenhum problema nesse ponto, nesse quesito, e começa a ter. Rômulo não consegue, claro, né, obter o nível com a sua prótese e tem o cancelamento oficial da sua turnê internacional, né? Rômulo começaria a sua turnê oficial em Budapeste, na Hungria, terra do seu compositor, não é? Inalcançável. Então, ele tem esse cancelamento agora oficial e o mundo dele desaba mais uma vez. Ao ter esse fim, mais um fim, ele descobre, através de uma conversa com Lorena, que a sua peça Intocável, o Rodeo Fantastique, ele já foi interpretado, e não só interpretado, como ele foi mostrado ao mundo por uma pianista ucraniana. Então, Lorena manda o link de um vídeo no YouTube, Rômulo vê que uma pianista ucraniana tocou a peça com muitos erros, né, obviamente, porque somente Rômulo Castelo é perfeito, somente Rômulo Castelo consegue tocar o Intocável, não é? E Rômulo percebe que o vídeo foi gravado muitos anos atrás. O vídeo, né, a interpretação da peça foi feita muito antes do atropelamento, não é? Rômulo, ao ver isso, tem outro fim, não é? Então a gente já tem aí o fim da turnê, o fim da mão, o fim do sonho. Tudo que Rômulo perseguiu, tudo que Rômulo almejou, acabou. Alguém já tinha tocado o santo grau do piano e não foi ele, não é? Alguém já tinha conquistado o sonho e não foi ele. Outra véspera. Aqui, então, Rômulo realmente se confronta com as vésperas da sua vida, não é? Então, abre aspas. Então, já tinha sido esmagado há muito tempo, bem antes do atropelamento, só não sabia. A mão direita repuxa de dor. Não somente o futuro foi assombrado, mas também o passado se deixa tomar pela fantasmagoria. Tudo infectado, nada sobra, é o infinito do fim. Gente, isso aqui é muito importante, né? Essa parte. Porque assim, Rômulo percebe que a sua vida foi um nada. Que a sua vida toda é um infinito do fim. Tudo acaba, tudo está finalizado. Rômulo percebe que a sua vida, o seu sonho, ele acabou antes de ter até mesmo começado, não é? A sua estreia da turnê internacional seria a estreia da peça ao mundo, não é? Rômulo busca algo que já tinha sido alcançado, já tinha sido almejado, não é? Alguém já tinha tocado. Mas Rômulo, ele tá lá tão preso no mundo dele, ele tá lá tão prisioneiro da sua sala de estudos, não é? Ele tá lá tão dentro do seu cofre, do seu bunker, que não percebe o mundo que ocorre ao seu redor. Isso é com o filho, com uma esposa, mas é também com o seu sonho, não é? Com a sua vida. Rômulo é totalmente desapegado do que acontece ao seu redor. E aí, ao ter a mão decepada, Rômulo percebe que muitas coisas foram tiradas dele. Antes mesmo dele perceber essa vida que não foi, são essas vésperas que sempre atormentam Rômulo, não é? É algo muito triste. Quando eu li, eu confesso que eu fiquei assim, minha nossa, né? É como se fosse aí um ápice, né? É como se fosse aí um momento assim de frenesi, né? Em que você olha e fala, como assim, né? O que Rômulo foi? Rômulo, além de ser uma véspera, é um infinito do fim, né? E é algo muito triste, é algo assim, quando você lê, você fala assim, meu, né, o que é esse cara? Esse cara não é nada,
Ele é o piano, somente isso, né? Realmente, se você tira o piano dele, não sobra nada, nada. Essa frase, é o infinito do fim, é uma perfeita descrição do Rômulo, assim. E Rômulo começa agora a mostrar ao mundo ao seu redor esse infinito do fim, não é? Então, Rômulo retorna à universidade após um grande período de licença médica e participa da seleção dos novos alunos, não é? Então, para o curso de música, você tem, além do vestibular tradicional, uma prova prática. Nessa prova prática, Rômulo reprova todos os alunos, isso causa um incidente na reitoria e ele é afastado permanentemente das aulas de piano. Rômulo, então, ele é tirado mais uma vez, mais um fim, não é, da sua carreira acadêmica, tá? Ele é afastado permanentemente das aulas de piano e Bartolomeu, aí aparece, não é, o seu amigo Bartolomeu, diretor da faculdade de música, propõe-lhe a aposentadoria por invalidez. Olha aí, Rômulo, mais uma vez, vê aí o pêndulo, não é? Ele é igualado a seu filho, não é? Um inválido. O mundo exterior mostra a ele que Rômulo é um inválido, é um deficiente, tá? Bartolomeu diz que ele não pode mais presidir as aulas, né, de piano, e ele tem duas opções: ou ele se torna professor de metodologia de pesquisa, que é uma matéria unicamente teórica, ou ele é aposentado por invalidez. Rômulo se opõe, o que é curioso, porque a metodologia de pesquisa é exatamente o que ele faz, né? Ele é um metódico obsessivo e ele nega essa disciplina. Ele fala: eu não quero isso, eu não estou inválido, eu não sou um fantasma, não é? E também não aceita a aposentadoria por invalidez. Tomado de fúria, né, de extrema raiva, Rômulo destrói a sua prótese da Vinci, prótese que custou-lhe todas as suas economias e todo o seu dinheiro, não é? Tudo que tinha acumulado durante uma vida inteira, Rômulo destrói, tá? E como a destruição da prótese, ele tem a destruição final do sonho de voltar ao piano. Começamos agora a parte 3, o desenvolvimento. O desenvolvimento é, portanto, as consequências desse acidente. É claro que nós já vemos aí o andamento dessas consequências, tá? Rômulo vai até Budapeste, na famosa sala de concertos, a Petit Vidago, ver o que aconteceu com a sua turnê internacional. Ao chegar lá, percebe que é um pianista chinês que usurpa, digamos assim, a sua turnê internacional, uma pessoa totalmente desprovida do espírito europeu, né? Rômulo diz que a Europa é para poucos, não é? Entender a Europa e o espírito europeu é para poucos. De novo lá o pêndulo, não é? Do Brasil e a Europa, do desenvolvimento, subdesenvolvimento, do tropical versus o inverno sofisticado, não é? E aí, Rômulo quer prestar contas com Dário, o seu ex-agente internacional, e o mesmo diz: vai embora, Rômulo, você não deve estar aqui, aqui não é mais o seu lugar. Seu ex-agente então diz que o mundo da sala dos concertos é algo que não pertence mais a Rômulo, que ele é um intruso naquele meio. Olha só, mais um fim, não é? Rômulo então não pode tocar e não pode mais conviver nesse meio. Rômulo é cada vez mais negado, não é? A sua identidade é cada vez mais corrompida, fraturada, desgastada. Rômulo volta ao Brasil,
retoma a universidade, as aulas de metodologia de pesquisa, que ele diz que fará como qualquer professor, então meia boca. E aí a gente tem até uma crítica, não é, às aulas e a como a universidade lida. Embora eu não concorde, é claro que tem excelentes professores, eu mesma tive, sim, aulas excepcionais. Rômulo diz que fará com as aulas de metodologia de pesquisa, então qualquer coisa somente para se manter. Mas temos o episódio da aluna Verônica, que é também uma pessoa portadora de necessidades especiais. Então, ele surta com a aluna Verônica, não é? O seu amigo Carlos, que eu coloquei lá nos personagens, não é? Porque ele é realmente seu amigo. Carlos, professor de composição da faculdade de música, envia a Verônica para ter aulas com Rômulo, e Rômulo surta ao ver aquilo, não é? Surta ao ver eu, Juliane, né, acho que ao se ver espelhado nela, não é? Então, como alguém inacabado na concepção do Rômulo, tentando tocar, mas Rômulo, eu acho que o que mais dá nos nervos dele é que Verônica, ela não tem o rigor, ela não tem o zelo que exige rigor, né? Verônica ri dos seus erros, Verônica mostra-se descompromissada, não descompromissada, mas ela não se mostra severa perante a música. Rômulo tem aí, então, um surto, né? Pega a menina com a mão esquerda, que é a mão que lhe resta, arrasta até a sala do professor, joga ela de qualquer forma lá na sala. O caso tem uma grande repercussão na internet. Marisa é demitida ao saberem que a esposa do professor que maltratou a aluna. Tem o fim de sua amizade com Lorena. Lorena, que já foi, de certa forma, né, que sofreu uma violência como o pai, agora descobre que Rômulo também é uma pessoa violenta, que Rômulo também é uma pessoa aversa aí às mulheres, no caso. E Rômulo tem uma audiência com a reitoria, já juntando vários pontos, não é, de infrações disciplinares. Então teve a questão lá dos alunos, que ele reprovou todas no ingresso à universidade. Tem a questão de que ele não respondeu o Bartolomeu oficialmente, não é? Esse é o período de licença. E agora esse episódio de violência com uma aluna. Ele é exonerado, ele é demitido do seu cargo de professor na universidade. Outro fim de Rômulo, não é? Então, lembrem-se, o infinito dos fins, não é? Tudo acaba desabando, tudo acaba faltando na vida de Rômulo, assim. É uma sequência de derrocadas, é uma sequência de decadência, não é? Mesmo Sara, a única aluna que gosta do professor, que sempre gostou do Rômulo, não consegue depor a favor dele, né? Mesmo Sara, que é uma pessoa que tinha em Rômulo um espelho, não é, algo a ser alcançado, um exemplo, não consegue falar perante o público a favor do Rômulo, tá? O seu pai morre após esse episódio, então nós temos a morte do pai. Como a morte do pai, nós temos o fim de tudo que era certo para Rômulo. O pai era a sua bússola moral, era a sua bússola de retidão, não é? Era o seu exemplo de vida. O pai era o único elo que ele tinha de sentimentos, de afetos, mesmo que seja através da severidade, através da disciplina, através do rigor, não é? E aí, agora, Rômulo se vê hoje só pai, nunca mais filho. Então, Rômulo perde mais uma coisa, mais um fim em sua vida, tá? Nossa, realmente é o infinito dos fins, não é, gente? Ao ver a situação financeira
de Rômulo, Carlos, o seu amigo, não é? Ex-colega da universidade, propõe um concerto beneficente. Rômulo aceita porque está completamente endividado, não é? Já não tem nenhum vislumbre aí financeiro em sua vida. Rômulo aceita. Ao chegar, né, na igreja, Rômulo vê que tem poucas pessoas e isso é algo que o deixa curioso, porque ele espera um grande público. É engraçado, porque o Rômulo, ele espera esse reconhecimento, né, na vida toda. No concerto, mais uma vez, ele espera, assim, que tenha uma multidão lá, porque ele acha que é o mínimo que as pessoas devem fazer, é vê-lo, já que ele, sim, é perfeito, ele, sim, toca perfeitamente, não é? Ele é um intérprete maravilhoso. Mas não, né? A realidade é totalmente diferente do que Rômulo acha. No final, tem o grande fato da noite, né? O grande acontecimento da noite, que é a interpretação do Franz. O filho dele toca Ode à Alegria, de Beethoven, a música que vinha treinando já há bastante tempo. Então é a música lá que ele queria tocar no teclado, que o Franz não comprou. Ou que o Rômulo não comprou. Franz toca e a plateia pede que Rômulo e Franz toquem juntos. Ao tocar junto com Franz, né, Rômulo cede a esse apelo. O pai se vê espelhado no filho deficiente. Rômulo percebe que para manter a mínima harmonia como filho, ele também tem que errar, ele também tem que ser errático, ele também tem que ser deficiente, ele também tem que ser limitado. Então Rômulo toca de uma maneira que possa acompanhar Franz. Ao ver que tudo que ele buscou na vida, o rigor, o zelo, a perfeição, a disciplina, o método, a sua obsessão com o perfeito, não serviu para nada, né? Ao ver que para continuar na vida, para continuar em harmonia, tem que errar, tem que cometer o erro, Rômulo não aguenta mais, né? Ele diz que não é equivalente a esse erro, a tanta deficiência inútil, e nunca será. Ele é muito superior a isso e se recusa a tanto rebaixamento. É Rômulo Castelo, prestes a ser maior. Ao ter essa ruptura, mais uma vez, Rômulo surta novamente e espanca Franz. O pai perde o controle novamente, espanca o filho. Então, é uma cena horrorosa, horrorosa. É uma cena que pode aí acionar determinados gatilhos, não é? Rômulo soca Franz em voracidade, em uma selvageria enorme, não é? Ele, ao expressar a violência, ele quer acabar, até parece assim, essa ideia, ele explode, ele não consegue se controlar e perde totalmente o controle com o filho. É horrível essa cena, gente, horrível. Chegamos aí na parte 4, cadenza, que é a parte do solista brilhar. Lembra? É a parte em que o solista vai mostrar todo o seu talento, toda a sua virtuosidade. É o nosso epílogo, é o nosso fim do livro também. Então, Marisa sai de casa, passa a morar com o irmão, a cunhada. O Rômulo vai até lá, pede para que a mulher volte. E nesse momento, Marisa, que pode ser igualada até à própria mãe do Rômulo, não é? Como aquela pessoa destinada ao lar, aos afazeres da casa, Marisa finalmente fala, né? Finalmente questiona Rômulo, diz se ele alguma vez já amou o filho. Rômulo não consegue dizer que ama o filho. Então Marisa, no único momento, e aí até curioso, porque eu pensei até um pouco na Macabeia, né? Porque Marisa, ela é muito levada ao que o mundo quer dela, né? Ela muito deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Mas ela tem o seu momento de estrela, né? Ela tem o seu momento aí de fala. Na verdade, é Marisa quem aparece, não é Rômulo. Marisa diz:
Sabe, eu lembro de você falar de uma tal peça intocável, que era o que você mais queria realizar. E no fim é isso, Rômulo, você conseguiu, só que de outra forma. Você se tornou intocável. Rômulo vira o dragão. Lá que aparece na epígrafe, lembra? Que você, na epígrafe, diz que você é o cavaleiro que quer matar o dragão, né? O cavaleiro louco. Rômulo deixa de ser o cavaleiro louco e se torna o dragão. Rômulo deixa de ser Rômulo e se torna ele a peça intocável, né? Genial a epígrafe, amei. No epílogo, Rômulo morre completamente sozinho, isso já era de se esperar, não é? Em sua sala de estudo. O oficial de justiça e 2 policiais o encontram já em putrefação, sentado diante do piano. Rômulo morre com o seu sonho, Rômulo morre com o piano, sozinho. Rômulo morre, se a gente for pensar, de véspera, né? De tudo que podia ter sido e não foi. Abre aspas, é assim que deve ser esse o certo, nada fora da linha determinada. Rômulo escuta, estala, estala, estala a medida consistente da perfeição. A perfeição, pai, murmura sozinho, infinitamente. Bate contra o peito a mão que ainda perdura. Ele morre fazendo o ritual que o pai o ensinara, não é? De o coração bater na mesma batida do metrônomo, né? Corpo e máquina em perfeita sintonia. Gente, temos aqui agora, após uma longa, né, análise do livro, o momento encontro. O que é o momento encontro? O momento encontro, a gente teve lá um momento descoberta, então por que ler o livro? Um momento leitura, que é quando nós lemos o livro, e um momento encontro, que é quando a gente se depara com essa leitura. É quando nós temos aí o que foi importante para nós, o que ficou do livro, né, pra gente. O que ficou para mim? Em primeiro lugar, a questão da disciplina. Eu estou enfrentando um momento muito importante em relação à disciplina, não é? E aí esse livro me mostra o quão importante é, mas também, assim, os limites dessa disciplina, não é? E, claro, a questão da metodologia, do rigor e do zelo. Essa questão da disciplina, eu acho que ela entra muito também na questão do esforço versus talento, sabe? A gente nunca sabe se o Rômulo, ele era talentoso ou se o esforço ganhou, não é? Eu acho que foi o esforço, né? Foi aí a metodologia. Rômulo nunca foi nada além da música, nunca foi nada além da peça, mas Rômulo nunca foi nada além do ímpeto de deixar sua marca no mundo, não é? Rômulo queria tocar o intocável e, ao ter o seu sonho despedaçado, ele deixa de deixar sua marca no mundo, mas ele deixa também de ser, não é? O que é Rômulo além da sua disciplina, além do seu método, além de tudo que ele construiu? Nada, né? Rômulo sem a sua obsessão não é nada, não é ninguém. E o que fica para mim é a questão da resiliência. Rômulo não é nem um pouco resiliente. Quando eu disse que Rômulo se via inútil, mas a vida não é. Porque, na verdade, quem se inutiliza é Rômulo, não é a vida, tá? Rômulo, se ele tivesse um pouquinho de resiliência, que fosse, sabe? Ele não teria acabado nessa situação, né? As pessoas falam para ele buscar outras coisas, ir para outras áreas, mas Rômulo, ele continua com a sua obsessão, continua com a sua metodologia, continua com o seu rigor. Rômulo cava o seu fim, né? Ele procura o seu fim. É lógico que o acidente foi algo trágico, obviamente, e ele não tem nada a ver com isso, mas as consequências, isso sim, ele poderia ter mudado. Mas ele não consegue. É mais um fim nele, é mais uma falta, né? Rômulo, ele é mais uma véspera, né? Ele não consegue fazer
nada além do que foi programado, nada além do que foi planejado. E a resiliência, ela é isso, né? Ela não é algo planejado, ela não é algo metódico, não é algo rigoroso. Ela é algo construído, ela é algo buscado. E Rômulo não tem essa capacidade. Triste, muito triste. Bom, a frase marcante do livro é, obviamente, o zelo exige rigor. Assim como a música, o autor, ele repete várias vezes a frase para que ela seja realmente, assim, memorizada e para que ela seja, eu acho que, mesmo a sinopse, né, do livro. A música exige isso, a música exige repetição e o autor faz isso com uma frase. Agora, a frase marcante do livro para mim, e não a frase marcante do livro, é: a perfeição exige rigor, tempo, preparo. A perfeição exige tudo. Essa frase me marcou bastante porque a perfeição no final exigiu o Rômulo, né? Exigiu toda a sua vida. Se a sua vida não fosse perfeita, se a sua vida ela não fosse rigorosa, preparada, metódica, obsessiva, a sua vida não seria nada. Então, a perfeição, o tocar o intocável, exigiu tudo e exigiu principalmente toda a vida do Rômulo. Tá bom? Gente, agora então eu agradeço vocês que ficaram até o final da minha apresentação. Desculpa pelo comprimento, mas eu acho que é isso que eu me propus, uma análise mais profunda, mais detida do livro. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e escrevam também o seu comentário, né, sobre a leitura e o seu encontro, a sua experiência com o livro, para que a gente possa trocar aí mais ideias e mais percepções sobre o livro. Muito obrigada, beijos a todos. Valeu! Meu Deus do céu! Babies do céu! Não, babies, eu não gravei. Babies, eu não gravei. Eu falei tipo 1 hora e não gravei. Babies do céu. Cadê? Babies, pelo amor de Deus. Ai, não acredito, babies. Ai, meu Deus. Não é possível isso. Ah, não, eu gravei sim.